Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade Andarilho e hoje a gente vai fazer uma conversa, uma aula diferenciada aqui para um curso introdutório de gamificação. Então, esse curso ele é composto por alguns conteúdos adicionais que vocês já devem ter vistos ali também, um livro, né, o Gamificar, e alguns conteúdos de algumas aulas de outros cursos que a gente tem aqui também no nosso projeto. E esse aqui, ele é um conteúdo mais brando, bem introdutório realmente, já tem uma conversa inicial, que é para ambientar as pessoas que não conhecem, que não tiveram contato, que ainda não utilizaram, para que vocês já saibam como funciona, para que serve, o que é e como é utilizada a gamificação. E assim, se vocês quiserem complementar esse conteúdo, você também tem a opção de entrar ali no nosso canal, no nosso usuário. A gente tem alguns conteúdos no YouTube, gratuitamente, e também alguns cursos adicionais, motivando através de jogos e o ensinando com jogos. Então, são cursos complementares ali que são mais abrangentes e vão trabalhar outros conteúdos. Mas, aqui, qual que é o nosso intuito? Nessa conversa, nessa aula aqui, mais conversa, mais dinâmica com vocês. É comentar sobre o que é a gamificação. Então, primeiramente, para a gente definir o que é a gamificação, vamos falar primeiro assim o que não é a gamificação, para eliminar já aqueles mitos que a gente tem desde o começo, tipo, que muita gente fala e que acaba criando uma imagem negativa até pro termo, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gamificação não é jogar no trabalho. Você não vai levar jogos para o trabalho, para o ambiente profissional, tá bom? Não vai levar jogos, não é levar jogos para a escola, não é utilizar videogames com os filhos, não é ficar jogando na área de confraternização, não é nada disso, tá bom? A gamificação também não é transformar tudo que se faz de seriedade em coisas divertidas. Não é essa a ideia, sabe? Não é criar um entretenimento diferenciado. Então, colocando isso em pauta, colocando isso em ênfase, o que não é, agora sim, vamos conversar um pouco sobre o que é a gamificação. Então, gamificação é uma palavra aportuguesada, vamos dizer assim, uma versão brasileira de gamification, que foi um termo criado há alguns anos atrás, que ele define o conceito a utilização de mecânicas de jogos em um ambiente de não jogo. Ou seja, você pegar o que o jogo tem de melhor, o que o jogo tem dentro dele, que cria engajamento, interesse, que vicia, como a gente costuma dizer. Então, aquilo que o videogame tem, que os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, os jogos, as brincadeiras de rua, o que os jogos têm, que faz com que as pessoas continuem a jogar, que se interessem a jogar cada vez mais, e utilizar essas mecânicas, essas coisas que o jogo tem dentro dele, em um ambiente de não jogo, em um contexto de não jogo. Então, você vai transformar aquela experiência que é comum, como um trabalho, efetuar um trabalho, dar uma aula, ensinar algo para os seus filhos, educá-los. Você vai transformar aquela experiência comum em algo diferenciado através da utilização de mecânicas de jogos. Então é algo que não é um jogo e que não vai ser um jogo mesmo assim. Ele vai ter mecânicas que tornam a experiência mais lúdica, realmente, mas não se torna uma brincadeira. Não é um momento de diversão, não é uma coisa de entretenimento, mas você ameniza um pouco do impacto, realmente, e dessa forma você consegue fazer com que as pessoas ofereçam um potencial maior, alcancem um desempenho maior, se empenhem mais, se interessem mais, mostrem engajamento diferenciado e alcancem uma alta performance. Tudo isso com a utilização das mecânicas de jogos. Como que criaram isso, né? Por que isso existe? Foi descoberto que as mecânicas de jogos criavam forte engajamento. Na verdade, isso não é mistério para ninguém, né? Tem muitos jogos aí que estão no ar há anos, décadas, jogos online, especialmente, e eles têm milhares, milhões de jogadores, e as pessoas jogam por muitas horas a dia. Elas investem muito dinheiro naquilo, sim. As pessoas não só compram jogos hoje, como elas continuam a comprar coisas dentro do jogo, coisas que não existem na vida real, e mesmo assim as pessoas investem dinheiro naquilo, porque é uma coisa que agrada a elas, sabe? Essa mecânica faz com que elas se sintam recompensadas, então elas investem tempo, esforço e dinheiro naquilo. E essas mecânicas de dentro do jogo criam um forte engajamento, elas motivam que o jogador continue lá dentro, porque elas não criam um engajamento transacional. O que seria o engajamento transacional? Seria quando a pessoa, por exemplo, eu trabalho para ganhar o meu salário. Então, se eu tenho algo que é o mínimo que eu posso fazer para chegar até essa recompensa, eu vou fazer o mínimo, porque eu sei que eu vou atingir. Eu estou engajado transacionalmente, ou seja, eu quero fazer, mas eu não me importo em como vai ser feito. Eu me importo que seja feito, porque a recompensa vai estar lá para mim de qualquer jeito, entendeu? E os jogos não. Os jogos das pessoas, elas não só faziam pela recompensa, como elas faziam com muito interesse, com muito empenho. Então, às vezes, por exemplo, você pega um jogo como um Final Fantasy.
Final Fantasy é um jogo que tem horas e mais horas de duração. Se você for da geração do PlayStation 1, se você pegar um Final Fantasy VII, por exemplo, um jogo de 60, 70 horas de duração. E dentro dessas 70 horas, muitas vezes o personagem, o jogador, ele precisa ficar no mesmo local, farmando, vamos dizer assim, é um termo que o pessoal utiliza no RPG Online, ou seja, repetindo a mesma jogada, enfrentando as mesmas criaturas e recebendo as mesmas recompensas, porque dessa forma ele treina o personagem dele para que o personagem se torne mais forte. Ou seja, ele investe muito mais tempo do que deveria em um local para fortalecer o personagem virtual dele, para deixar um avatar mais forte, garantindo novas habilidades e novos itens, equipamentos melhores, mais dinheiro para que ele possa investir e assim facilitar um pouco mais o progresso do jogo. Esse tipo de engajamento, ele não é só pelo mínimo. A pessoa não está lá só para terminar a missão e ir embora. Ela está lá porque ela quer, ela investe tempo naquilo, ela se esforça para ter o melhor resultado dentro daquele local. Então isso a gente chama de engajamento emocional. Ela quer que aquilo aconteça da melhor maneira possível. E ela está disposta a fazer qualquer coisa que seja necessária para que aquilo aconteça da melhor maneira possível. Então, se você for utilizar isso dentro do ambiente empresarial, como que funcionaria? Quando você tem uma equipe de colaboradores, um time de vendas, por exemplo, um time administrativo, eles são movidos por rotina. E na rotina tem diversas coisas que eles têm que fazer a vários momentos, que podem ser feitas de maneira mínima, com mínimo de esforço, ou podem ser feitas com uma maneira muito mais inovadora, criativa, com muito mais empenho e trazer um resultado diferenciado. Para a empresa, geralmente, se os colaboradores fazem o mínimo que é necessário, a empresa vai continuar a andar, mas ela deixa de crescer, ou pelo menos deixa de crescer o quanto ela poderia crescer. E quando você cria engajamento emocional na sua equipe, quando você motiva o seu time de trabalho a fazer algo porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo, porque eles se sentem interessados em contribuir para aquilo, porque aquilo oferece reconhecimento para eles, compreende as dificuldades, incentiva que eles sejam melhores e alcancem resultados cada vez melhores, o crescimento da equipe é muito grande e automaticamente o crescimento da empresa como um todo é muito maior. Então esse é o engajamento emocional, a força que o engajamento emocional vai ter dentro do ambiente corporativo. Você pode ter um time de vendas que vende para cada cliente que entra na loja, engajados tradicionalmente, ou você pode ter um time de vendas que venda muito para cada cliente que entra na loja, que venda o melhor que puder, porque eles estão engajados emocionalmente, porque para eles é interessante fazer aquilo, não só pela recompensa financeira, não só pelo salário, pelo bônus, mas também porque eles fazem parte daquilo, porque eles querem que aquilo continue a funcionar, que aquilo continue a existir, e eles entendem a importância que existe dentro de cada mínima atitude da equipe, dentro do contexto, dentro do todo. Então, diferenciando assim o engajamento transacional e o emocional, a gamificação ela busca mais esse tipo de engajamento emocional, que faz com que as pessoas ofereçam um desempenho muito maior do que o esperado por equipes de baixo desempenho, de baixa performance, equipes comuns, vamos dizer assim. E como que a gamificação faz com que as pessoas, ofereçam esse tipo de esforço? Como que ela faz para que essas pessoas mostrem uma performance diferenciada? Na hora de você recompensar uma pessoa, quando você oferece um salário para ela, ou quando você oferece um bônus em dinheiro, ou quando você oferece uma premiação física ou algo do tipo, isso se chama uma recompensa extrínseca. Então você cria uma motivação extrínseca, ou seja, é algo que é artificial, a pessoa não tinha aquela motivação, então você oferece aquilo para que a pessoa receba aquele estímulo externo e se sinta bem. E aí ela vai fazer mais pensando nessa recompensa extrínseca, certo? Mas assim, se você trabalhou com um time de vendas ou com alguma coisa do tipo, você vai entender que conforme passa o tempo, essa recompensa ela se torna padrão, ela se torna meio que comum. Então as pessoas passam de dar o devido valor a ela, as pessoas param de dar o devido valor a ela, porque elas sabem que aquilo vai vir em maior ou menor grau, em maior ou menor quantidade. Então, algumas pessoas vão continuar oferecendo maior desempenho só pensando no dinheiro. Isso é normal, e existem várias pessoas que são assim, quando elas realmente precisam daquele dinheiro, ou quando elas realmente querem aquele dinheiro para alguma coisa muito importante, e elas não podem deixar de fazer. Então você vai notar que existem pessoas que são sim movidas por recompensas extrínsecas. Mas a maior parte das pessoas, elas acabam sendo movidas sim, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, né? Então todo mundo é movido um pouco pela recompensa extrínseca, mas se não existir uma recompensa intrínseca, ou seja, interna, algo que ela dê mais valor do que o valor financeiro, do que o valor da conta bancária ali no caso, se não existir isso, em algum momento, essa recompensa que é artificial, ela deixa de ter o mesmo valor, ela deixa de ter o mesmo poder.
Então, é importante que você trabalhe uma recompensa intrínseca, para que ela tenha uma recompensa natural, para que ela seja uma recompensa natural para aquela pessoa e para que ela receba o devido estímulo e continue a oferecer o melhor de si. Outra coisa muito importante para a gamificação, fora toda essa questão de engajamento transacional, emocional e as recompensas intrínsecas e extrínsecas, é a sensação de evolução. Ou seja, a pessoa ela tem que sentir que ela está crescendo com aquilo e não perdendo pontos, como a escola faz hoje. Por exemplo, vamos entender essa questão da escola. O sistema de avaliação convencional hoje, você tem o máximo de pontuação que você pode alcançar, que é uma nota 10, ou um conceito A, dependendo do local que você estiver. E se você alcança essa nota, perfeito. Se você continua a estudar, continua a fazer suas provas e não erra nenhuma questão, não deixa de entregar nenhum trabalho, não deixa de alcançar a nota máxima em cada avaliação, você mantém esse 10, que você já tinha, teoricamente, desde o começo. Você não alcança o 10, você evita a perda do ponto, você mantém o valor que você tinha no início da competição, vamos dizer assim, no início da avaliação. E nos jogos é diferente, você tem um senso de crescimento, uma sensação evolutiva, gradativa. Então como que poderia ser feito utilizando mecânicas? Similar ao formato dos RPGs, dos jogos eletrônicos são de RPG de mesa, de board, os Dungeons Dragons da vida. Então você recebe pontuações conforme realiza os desafios. Você cresce cada vez que enfrenta um inimigo, recebe pontos de experiência e aumenta o seu nível de personagem, aumenta a sua nota. Ou seja, você cresce conforme faz cada atitude, cada ação. Cada decisão correta, você ganha pontos. Então você não tem um limite para alcançar. Mas você também não perde pontos quando erra. Você sempre está crescendo e isso vira um desempenho para você. Vira uma escala evolutiva, uma escada. Você pode subir quantos degraus você alcançar. E você não desce nenhum. Você deixa de subir alguns. É diferente do conceito de você ter um 10 como nota máxima e diminuir a nota que você vai ter naquele bimestre, naquela avaliação, conforme você erra. E para criar esse tipo de sensação, esse formato diferenciado, uma coisa que é muito bem feita é quando as mecânicas de jogos são mescladas à realidade. E como que isso funciona, né? Primeiro, muita gente conhece gamificação só como PBL, é o Points, Badges and Leaderboards, ou seja, pontos, medalhas e rankings. Então, a maior parte das pessoas que você encontrar na vida e perguntar vão definir gamificação como utilização de pontos, medalhas e rankings. Pontos são muito bacanas, como a gente acabou de falar dos pontos de experiência, mas também podem ser relacionados aos pontos que você ganha quando pega uma moeda no Mario ou um anel no Sonic, um ponto que representa a tua pontuação, teu score. E uma medalha, ela já está um pouco mais avançada, ela ficou mais constante assim na era do PlayStation 3 e do Xbox 360, quando você recebia troféus ou medalhas mesmo por suas conquistas, né, no caso. Você era notificado ao alcançar alguma coisa digital. Então você tinha uma premiação virtual por ter alcançado algo que só é representado dentro do jogo. É como se o jogo te pagasse uma moeda virtual, imaginária e ilusória e que não serve para nada, só te fornece recompensas intrínsecas para você sentir aquele progresso, para você entender que foi além do que você poderia ter ido, que foi além do que muitos outros jogadores foram. Então o jogo te retribui, te recompensa com aquilo. E os rankings são criados para manter uma competição saudável, ou seja, você contribui, você oferece sua pontuação, outros jogadores, que podem ser seus amigos de redes sociais também, oferecem sua pontuação e você compete com aquilo num ranking. Você sabe quem está atrás de você sabe quem está na tua frente e você pode acompanhar aquilo para se motivar, saber o que você tem que fazer para alcançar a pessoa que está na sua frente e poder tirar um sarro depois do teu amigo, alguma coisa do tipo. Mas, fora essas três mecânicas, fora o pontos, as medalhas e os rankings, o PBL, existem outras inúmeras mecânicas para inúmeros contextos que podem ser utilizadas. Por exemplo, você tem chefes de fase, você tem definição de estágios, você tem sistemas de níveis progressivo, você tem sistemas de classe, você tem inúmeras opções dentro de inúmeros jogos que já existem no mundo, de mecânicas que você pode observar, ver como elas funcionam dentro do jogo e depois trabalhá-las para criar uma ambientação diferenciada para aquilo que você está querendo fazer com a tua gamificação. E focar, obviamente, naquilo que é mais interessante, que é gerar interesse, gerar engajamento, gerar motivação, fazer com que o teu aluno estude mais e aprenda mais, fazer com que o seu filho seja educado de uma maneira melhor, fazer com que o teu colaborador, o teu time de trabalho, trabalhe mais, se ofereça mais para fazer coisas que são importantes para ele e para a empresa, sinta mais o progresso, tenha um engajamento emocional com aquilo que ele faz parte. Então, melhora o desempenho profissional, melhora a performance escolar,
e melhora a educação dos filhos. Tudo isso através da utilização de mecânicas de jogos em ambientes que não são jogos, tá bom? Então, o que a gente tinha para conversar sobre gamificação era isso. É realmente uma introdução, sabe, um conteúdo gratuito para que vocês sintam como funciona, entendam mais ou menos a ideia da utilização de jogos. Vocês têm os demais conteúdos também para ter uma base melhor. Então, o livro Gamificar é bem bacana. E você também tem 2 aulas, como eu disse no começo, que vocês podem acompanhar ali, que são uma aula também introdutória, que fala sobre o que é gamificação dentro do curso do Motivação através de Jogos, e outra aula que fala sobre os jogos e se eles podem realmente ensinar, que é do curso Ensinando com Jogos. Esses 2 cursos estão disponíveis aqui no nosso canal também, aqui no nosso curso, na Universidade de Andarilho. Vocês podem procurá-los, caso tenham interesse, ou me mandem uma mensagem e eu envio para vocês um conteúdo, esse mesmo conteúdo com um desconto bem bacana, com o menor valor que o Udemy permite, e vocês podem aprofundar esse conhecimento. Tá bom, gente? Agradeço muito a vocês pela compreensão, por estarem aqui conosco até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo, que tenham aprendido um pouco mais sobre gamificação, tenham tido uma conversa bacana. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, mensagem que precisarem, envia pra gente. Estamos todos disponíveis para ajudar, tá bem? Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite a você e até a próxima.